Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Marison Fraga. Estamos no curso Mindfulness para reduzir estresse e ansiedade, né? Tem uma questão, né, que é uma crença que não reflete a verdade e que tem a ver com meditação de forma geral, né? Mas como aqui a gente está falando de Mindfulness, eu vou falar sobre atenção plena. Que é basicamente o seguinte, olha, é uma crença, inclusive, que impede que as pessoas continuem o treinamento, tá? Impede que as pessoas continuem a atividade. Que é basicamente o seguinte, eu não consigo esvaziar minha mente, tá? Eu não consigo deixar minha mente em branco, né? Eu lembro que quem nasceu, por exemplo, na década de 1980, por aí, né? Tinha alguns filmes de luta que se popularizaram, né? Na década de 90, eu acho, né? O Karate Kid e tal, que os mestres lá, de vez ou outra, eles davam uma instrução que era mais ou menos assim: esvazia a sua mente, sabe? Esvazia a sua mente. Ah, e aí eu estava lembrando disso porque, assim, essa questão de atenção plena, da atividade da atenção plena, não é esvaziar a mente, porque isso é impossível, tá? Sua mente sempre vai produzir pensamentos. E é importante você saber disso porque a questão, por exemplo, dos pensamentos serem produzidos e pensamentos automáticos que vão interromper muitas vezes a questão da atividade da atenção plena, ela gera muita culpa. Faz com que as pessoas pensem, olha, eu não tenho capacidade para poder fazer isso, né? Muitas vezes isso acontece, na grande maioria das vezes isso acontece porque a pessoa não entende exatamente o propósito daquilo que está fazendo. Então, de antemão já vou te falar que não é possível você esvaziar a sua mente, tá? A não ser que você morra, e aí eu acho que esse não é o seu objetivo, né? Então, enquanto você estiver vivo, a sua mente vai estar produzindo pensamentos. O que que acontece então, né? Então, quando você está praticando a atenção plena, quando você está praticando uma atividade formal ou informal do mindfulness, naturalmente vão surgir pensamentos que vão interromper aquela prática, tá? Então você vai ter a partir dali uma postura, primeiro, de aceitação, que seria não julgar e não se culpar, né? Então, simplesmente observe qual foi o pensamento que foi inserido e qual foi um pensamento que interrompeu aquela prática. Observando isso e aceitando esse pensamento, não tem problema. Você retorna para a prática, tá? Então, quando você retornar para a prática, daqui a pouco outro pensamento vai interromper, né, a sua prática. Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja praticando agora mindfulness, né? Estou praticando o exercício de atenção plena, seja ele qualquer um, sei lá, um exercício de respiração, né? Tem vários outros. Eu estou falando aqui a questão aqui da respiração porque é o de praxe, né? Então, eu estou praticando o exercício de respiração e daqui a pouco eu falo, eita, poxa, agora eu não sei se eu deixei a água no fogo, o feijão no fogo, o arroz no fogo, por exemplo, né? Eu não sei se eu fechei a porta do carro, e aí esses pensamentos vêm. Não tem problema. Eu observo esses pensamentos, né? Observo como se eu fosse um observador de um rio. Observo na terceira pessoa. Observo, inclusive, até com curiosidade. Olha só qual é o pensamento que me interrompeu, né? Que está na minha mente e tal. E que está me preocupando, que eu não sabia que estava me preocupando, né? Que interessante. Não tem problema. Vamos retornar agora. Então, isso tudo em pensamento. E aí você retorna na sua concentração da atividade que você está fazendo. No exemplo aqui seria a questão da respiração. E aí você retorna para essa atividade. Daqui a pouco vai ter outro pensamento. Poxa, tá chegando o dia tal e eu tenho que pagar um determinado boleto, né? Caramba, eu não sei se eu vou receber dinheiro daqui para lá. Então, como é que vai acontecer? Né? E aí eu percebo, no momento em que eu percebo que este pensamento atrapalhou a prática do mindfulness, interrompeu essa prática de atenção plena, não tem problema. Eu observo esse pensamento, eu observo aquilo que está me preocupando e que no dia a dia, com os meus afazeres, com minhas atividades, eu não percebo que aquilo é uma preocupação.
e eu retorno à prática. Você vai perceber que, naturalmente, com essa atitude de aceitação, com essa atitude de não julgamento, com essa atitude simplesmente de observação, né, em terceira pessoa, né, simplesmente observação do pensamento que está interrompendo a prática porque é uma preocupação sua, a partir dessa perspectiva, você vai perceber que, com o passar do tempo, esses pensamentos, eles nunca vão desaparecer. É importante você saber disso. Nunca vão desaparecer. Mas eles vão se tornar mais espaçados, tá? Então, eles se tornam mais espaçados e porque você está esvaziando a sua mente, não no sentido literal da questão, né? Aqui eu estou fazendo uma metáfora justamente junto com, fazendo analogia que eles faziam naqueles filmes de luta e tal. Mas você está, na verdade, focando a sua mente, né? A questão de esvaziar a sua mente seria você focar a sua mente numa determinada perspectiva ou num determinado fator. Por exemplo, pode ser a respiração, pode ser a caminhada, pode ser determinados sons. Então, tem várias práticas que você vai perceber que você vai poder estabelecer um foco, né? E quando você estabelece aquele foco, seria o equivalente, por exemplo, ao que o pessoal chamava, né, de esvaziar a sua mente, deixar a mente em branco. É simplesmente você continuar naquele foco. Porque isso na vida prática vai fazer com que você é, deixe cada vez mais de ruminar o passado e você tenha controle sobre os seus pensamentos e você perceba quando um pensamento automático está surgindo e você deixe de ficar projetando demasiadamente o futuro, tá? Projetando de uma forma que cause uma ansiedade e uma ansiedade, inclusive, até que se torne patológica, né? Então, a questão, por exemplo, de você esvaziar sua mente, você pode entender, né, como retornar ao foco. Retornar ao foco daquele objeto de observação, daquele objeto de foco que você estabeleceu nas práticas que a gente vai te apresentar, tá? Então, eu acredito que daqui a gente já tem muita informação, né, para a gente iniciar já uma questão mais prática com atividades formais e informais. E se por um acaso surgir uma outra demanda, eu perceber que está faltando algum vídeo, aí eu vou reinserir ele posteriormente e vou colocar na playlist mais ou menos nessa ordem depois dessa aula. Por isso que eu falei, inclusive, que a questão, por exemplo, da melhor forma de você assistir às aulas do nosso canal é justamente através das playlists, tá? Que às vezes surge uma ideia de uma aula que eu acho que se encaixaria naquele outro momento, e aí eu gravo essa aula depois e coloco na playlist na ordem. Então a gente consegue fazer isso aqui no YouTube, tá? Eu vou ver se tem mais alguma coisa para falar aqui, alguma coisa que eu lembre. Se eu não tiver, a gente já parte para a questão prática e com atividades formais e informais. E eu espero que você esteja com a gente no próximo vídeo.